graça e a paz de Jesus Cristo encontra vocês em perfeita harmonia, a cada dia justamente nessa jornada, caminhada de fé, porque essa é a esperança que Deus nos deu através da cruz, a viver justamente pela fé. Não há outro caminho de maneira nenhuma. Mas quando nós olhamos para a igreja em geral, a coisa fica assim meia não existe meia. Ou é ou não é. A igreja está feia mesmo. Porque a gente não entendeu, o crente não entendeu, que o diabo é um ser espiritual. O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, inspirado por Deus, que nós não devemos ignorar os seus ardis. Entendeu? Ardis são estratégias, são ciladas, são armadilhas, que ninguém percebe a olho nu, de qualquer forma, qualquer jeito. A gente precisa ter um conhecimento para discernir justamente o que está ali por detrás daquilo tudo em nome de Jesus Cristo. E hoje, a vida justamente do cristão, de modo geral, precisa ter mais cuidado consigo mesmo. Vocês têm que buscar a palavra de Deus, que ela clama, né? Cuida de ti mesmo. Você vê que está no imperativo, é uma ordem dada a mim e a você, da palavra de Deus. E da doutrina, o ensinamento que nós recebemos todo dia quando nós estamos nos cultos, recebendo o ensinamento. Os filhos de Deus, nossos irmãos, ele tem que estar atento a cada dia a isso. O diabo está detonando com a igreja, destruindo com a igreja de Cristo. Não existe mais valor, não existe mais nada de maneira nenhuma, é justamente na irmandade. É uma coisa cruel. Eu estava pensando justamente naquela atitude justamente do rei Saul, que está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 15, está escrito justamente isso. E o crente não vê estratégia, cilada de Satanás ali de maneira nenhuma. E hoje nós fazemos a vontade do diabo, muitos irmãos fazem a vontade do diabo e não percebem de maneira nenhuma. Parece que estão cegos, perderam a luz, entendeu? Perderam o sentido que são do dia, não são da noite. Então, está variando as atitudes a cada dia. Isso tem destruído a igreja, que não percebe as estratégias, as ciladas de Satanás, no qual você está preso e fazendo justamente a vontade, os desejos do diabo. Porque lá em 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23, diz assim: porque Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Olha, preste bem atenção, que obedeça a palavra do Senhor. Ele continua: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Aí entra no 23, nós queremos chegar. Porque a rebelião é como pecado e feitiçaria. Entendeu? A rebelião é como pecado e feitiçaria. Então, quando você liga, quando você observa a expressão rebelião, quando é que a gente rebela, pastor? É quando você desobedece a ordem de Deus. Ali é uma rebelião contra a autoridade do Senhor. Rebelião justamente é isso. É você não acatar uma ordem dada por Deus. Você se levanta, rebela contra ela. Então, você vê que está associado ao pecado e feitiçaria. Toda a nossa rebelião e desobediência está justamente ligada ao pecado e feitiçaria. E quando o crente sujeita justamente a não obedecer a Deus, ele permite que o diabo justamente entre na vida dele. Não o diabo dessas igrejas que apresentam, estou falando do diabo da Bíblia, esse ser espiritual, esse ser incorpóreo, que não tem corpo de maneira nenhuma. Então o que ele faz? Ele passa a controlar o crente. Ah, pastor, o senhor exagerou, o diabo não me controla. Lógico que controla. E como controla a irmandade? Eu fico assustado. Porque nós estamos perdendo a autoridade pela nossa desobediência. Porque o crente pensa que desobedecer é uma coisinha boba, suave.
não leva justamente em consideração. Vem para a igreja, o sentido é desviado na hora do culto e vai praticar o quê? Vai praticar o que está na sua ideia, no seu desejo próprio. Aí você é dominado, por quê? Aí você não vê, porque tem dias que você é tomado por tristeza, tem dias que você está indisposto ou indisposta. Isso é o quê, pastor? E isso são obras do diabo em nossas vidas. Tem dias que nós estamos nervosos ou nervosa. Tem dias que nós não temos ânimo para nada de maneira nenhuma. E muitas vezes até deixamos de ir ao encontro com o Senhor, que é o culto. Então são obras do diabo, que não permite que você seja livre para caminhar. Então quando você desobedece, ou comete o pecado de feitiçaria, que é a rebelião, desobediência, então o que acontece? Ele passa a controlar a sua pessoa. Por isso que a vida cristã de muitos irmãos não cresce de maneira nenhuma. Ele continua como um menino, pensa como um menino. É cheio de confusão. Não tem sentido, não tem clareza das coisas. Não cresceu, não se tornou homem, pensar como um homem adulto. Como diz a palavra lá em Coríntios. Então é isso que pega o crente, é isso que atrapalha a vida. É esse diabo que a Bíblia manda você resistir. É esse diabo que a Bíblia diz que você não dá lugar a ele. É esse demônio, esse Satanás, que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, com autoridade de transcrever a palavra do Senhor, diz lá em Coríntios: não ignoramos a ardência de Satanás. Você está vendo como é que a igreja não caminha? Porque precisa de conhecimento, amado. A palavra veio dar conhecimento do Reino, conhecimento do Pai, conhecimento da vida. Como é que nós devemos partir, como é que nós devemos caminhar, proceder no dia a dia da nossa jornada. E outra coisa, não tem campanha no mundo, olhe bem para mim, não tem campanha no mundo, não tem projeto de homem, pastor, bispo, apóstolo, que livra você disso, a não ser o conhecimento da palavra. Porque você sabe que você está sendo atacado, você sabe que você estão agindo, você perdeu o controle, estão agindo dessas forças, está agindo dessa maneira. É a palavra que liberta, né? Sal, essas coisas bestas, pensando que a gente é místico, essas igrejas místicas, isso não existe de maneira nenhuma. Vocês estão indo pelo caminho terrível. Me perdoe, toma uma atitude imediatamente. Onde você está tem essas coisas, você tem liberdade, entendeu? Você nasceu de Deus, você congrega aonde você quiser. Aonde você vê que você tem atenção, ensinamento, os cuidados, quando você comete o pecado, você é repreendido, quando você está aí capengando com a sua paralisia espiritual, o pastor, o bispo te exorta, ele não tem medo de perder o membro, ele tem medo que aquele irmão vai para as trevas e seja tomado. Você não é contado como um número, você é visto como pessoa. Que é isso que o Evangelho está fazendo aí. Você é um número. Por isso que ele não está preocupado com o seu conhecimento de maneira nenhuma. Eles injetam a nossa confusão deles lá. A gente acha que aquilo é lindo, é maravilhoso. Mas você vê o que é o pecado. Entendeu? É uma coisa ligada. Desobediência ou rebelião é ligado, estão junto com o pecado de feitiçaria. Porque quando você olha para a palavra de Deus, observa direitinho, Deus estabeleceu ordem de ação no mundo espiritual. Ele estabeleceu isso. A coisa não é da maneira que a gente acha e pensa. O crente acha que essa mente torpedeada pelo pecado, que não pensa em coisas boas, entendeu? Que no mundo renova, ele acha que o reino de Deus é da maneira que ele pensa. Que uma desobediênciazinha, uma rebeldezinha ali, isso não afeta, amado. Afeta, você está vendo o estado da igreja em geral. Você não é bobo. Você está observando como a igreja está caminhando para se entregar a Satanás. Hoje nós não suportamos a sã doutrina.
Vê se alguém suporta a sã doutrina. Ninguém suporta isso não. A gente quer viver lá do nosso modo, dessa maneira. Você entendeu? Vê lá a quantidade de prostituição que tem nas igrejas. Aqui na minha também tem. Está cheio. Lebianismo. Você entendeu? Lebianismo. Tá? Se você não estiver atento, eles fazem lá nos atos de Deus. Uma lisando a outra, enrabando a outra. Você vê essa juventude. Para você ver. E aqui que você não me conhece, as pessoas dizem que eu sou duro, durão. Você está vendo como é que dá as coisas. Por isso que o pastor perdeu a autoridade, os bispos, porque eles olham justamente pelo número. Pelo número tem uma arrecadação grande. E aqui não se preocupam com a arrecadação. A arrecadação importante é para manter justamente o trabalho. Mas não é nossa prioridade de maneira nenhuma, em nome de Jesus Cristo. Por isso ele está sendo controlado pelo diabo. O diabo da Bíblia. O diabo da Bíblia. Nós estamos sendo controlados por ele. Desinteressado. Quando você tem desinteresse do escudo da palavra, isso é o quê? Ah, que eu estou disposto. Não. Essa é uma ação do diabo te controlando. Esse que o Senhor apresenta a nós. Não tem muito assunto sobre ele, mas o pouco que é relatado dá para entender, compreender. É justamente as estratégias, as ciladas, a armadilha que ele monta sobre aquele crente despercebido, desatento, né, desinteressado. Para isso ele trabalha, que é para corromper dessa forma e dessa maneira e controlar a vida do crente. É isso que ocorre hoje e a coisa está feia, vai ficar pior ainda. Então age, aproveita esse ensejo que você está tendo essa oportunidade de ser exortado, encorajado a viver o melhor com o Senhor. Não desperdice não, porque quem vai dar conta de você é você, ninguém vai dar conta de você. Isso não existe alguém dar conta do outro. Se eu pudesse dar conta do outro, eu trancava aí todo mundo aí, e dava só um horáriozinho para sair, para não ficar o tempo lá fora, para não se perder, mas não posso fazer isso. As pessoas são livres, elas congregam onde querem. Onde justamente tem um verdadeiro ensinamento, justamente da palavra de Deus, que é para não perder a salvação para o qual nós fomos eleitos, escolhidos por Deus para esse propósito, em nome de Jesus Cristo. Por isso que eu deixo essa mensagem com muito carinho, com muito amor e com muita preocupado com a vida do irmão, do próximo, que não tem como alcançar de maneira nenhuma, mas as palavras estão aí, para você pensar, avaliar, meditar na palavra de Deus, ver tudo isso. Entendeu? Ainda vou deixar um texto bíblico que é para você justamente ler na sua casa. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 5. Observa isso que o Senhor está falando contigo. Observa toda essa verdade. Olha o que ele diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 5. Vamos, Senhor Mário. Vamos rapidão. Estou chegando lá, cheguei. Porque todos vós, diz a Bíblia, todos vós, quer dizer, todos nós, mudando o pronome de vós para nós, que é o povo de Deus, sois filho da luz. Todos nós somos filhos da luz. Porque Deus é luz. Jesus, uma vez, lá no Evangelho, deixou registrado que Ele é a luz do mundo. Ele que nos ilumina, Ele que nos dá entendimento. É Ele que dá toda essa clareza a nós. Por isso que o texto de 1 Tessalonicenses 5,5 diz assim: porque todos vós são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite. Nós somos da luz e do dia. Então as coisas estão tudo claro e patente diante de mim e de você. Não pode ter treva. Quando eu estou triste, desanimado, eu estou nas trevas, não vejo perspectiva nenhuma. Isso é uma obra de Satanás sobre as nossas vidas. Você viu como o diabo controla o crente? Controla dessa maneira. Aí passa a se alimentar do crente, porque começa a fazer a vontade justamente do diabo.
Por isso, lá em 1 João, a Bíblia diz, aquele que peca é do diabo, porque faz a vontade do diabo. E você vê triste, a tristeza é justamente uma coisa cruel. Que motivo é você ter para estar triste? O que de ruim tem na obra de Deus vem ficar triste, abatido com algumas coisas que nós ouvemos? Não existe isso, igreja. Pense e reflita sobre isso. Faça seus comentários em nome de Jesus Cristo. Põe lá os comentários lá no YouTube. Compartilha com os outros. Dá lá o sininho. Nos ajuda a cada dia em nome de Jesus Cristo. Você colaborando um com o outro. É isso que a palavra de Deus manda. A gente deve ser atento com as coisas do outro. Eu estou atento justamente com sua vida como pastor. Para você não se perder, deixar ser iludido pelo oba-oba. Isso não existe de maneira nenhuma. Oba-oba não existe. O que existe é uma realidade da palavra de Deus, a maior autoridade do mundo é a palavra do Senhor. Por isso que ele diz, porque todos nós somos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Por isso que você não pode aceitar as obras de Satanás. Por isso que não pode ser um crente desatento, entendeu? Um crente desligado, não. Você tem que estar cada dia ligado no Senhor. Tanto o seu coração e tanto justamente a sua mente, a cada dia envolvido e comprometido a cada dia com a obra de Deus na sua pessoa. É isso que você deve ter cuidado em nome de Jesus Cristo. Eu deixo aí tudo para você, fazer uma análise e tirar o melhor, como a Bíblia nos ensina. Se tudo for melhor, então tome tudo. E conduza isso na sua pessoa, no dia a dia, para a sua vivência na fé, na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, aceita meu abraço fraternal, que Deus é contigo. Vivemos justamente na graça do Senhor até o dia dele, em nome de Jesus Cristo.